paz do Senhor a todos. Nós estamos dando continuidade a lições da Escola Bíblica Dominical, baseado nesta revista, onde estamos falando a respeito do avivamento, o que é o avivamento e também o tempo que Deus se manifestou poderosamente na vida do seu povo, na vida de Israel, na vida da igreja, que futuramente iremos chegar lá, na vida dos reis, na vida dos profetas. E nós terminamos na página 7, onde estávamos falando sobre o avivamento de Deus no reinado de Salomão. E nós terminamos ontem na página 7 desta revista, aonde vamos agora falar do avivamento, do avivamento espiritual na vida do profeta Ageu, na vida daquele povo e na vida principalmente do profeta Ageu, que foi poderosamente usado por Deus. Estamos dando continuidade. Como vocês sabem, nós estamos aqui transmitindo esta mensagem porque na igreja a gente não tem tempo para expor detalhes por detalhes, sabe? Devido ao tempo corrido, né? Devido às tarefas que a igreja tem, e aí fica inviável você dizer detalhes por detalhe de cada um personagem. Então esse é meu objetivo aqui, estar transmitindo para vocês os detalhes, e a cada tópico tem muita revelação de Deus, né? Na página 7 desta revista, nós vamos agora estar estudando a necessidade de um avivamento espiritual baseado está aqui na revista, Ageu, capítulo 2, verso 5 até o verso 9, aonde diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saíste do Egito, meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar céu, farei abalar a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então você veja que Deus aqui, ele revela o desejo que está em seu coração. O desejo de transformar aquele lugar que estava em caos. Jerusalém estava em caos, a sua cidade estava um caos completo, o templo do Senhor estava destruído e o povo estava relaxado, o povo estava praticamente desviado, porque o lugar sagrado, que deveria estar preparado para a adoração, para o povo estar sempre se voltando para Deus, não, estava lá abandonado, destruído. Mas, para que eu possa falar sobre esta ocasião, eu vou precisar antes explicar o motivo desse caos. O motivo desse caos que aconteceu há 76 anos antes. Não ali, mas lá na Babilônia. Aqui o profeta já está na Terra Santa após o exílio.
após a libertação desse exílio, onde tudo começou com a destruição do reino da Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, que tinha devastado a cidade, assassinado várias pessoas. E muitas pessoas morreram de fome, sede, inanição. Muitas pessoas morreram assassinadas. Muitas pessoas morreram por serem roubadas devido ao caos que estava em Jerusalém. A gente vai, para entender isso aqui, a gente vai ver na nossa Bíblia. Vamos ver na Bíblia. A gente vai ver em 2 Crônicas, capítulo 36, no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 36, fala de um período muito tenebroso da terra de Judá. Havia 12 tribos na nação de Israel. 10 delas já tinham sido levadas cativas pelo rei da Assíria. Essas nações, conhecidas como a nação do norte, né? Os filhos de Israel da parte norte de Israel. Então só restou as 2 tribos e meia naquela região sul, cuja capital era Jerusalém, e lá ainda se havia preservado o culto, por causa de muitos ainda homens que ainda tinham temor de Deus e guardavam a sua santa lei, a Torá, e também os profetas. Sucedeu que, com o passar do tempo, após a morte de Salomão, conforme nós falamos ontem para vocês, ali se sucedeu outros reis, filho de Salomão, filho de Roboão, e aí foi gerando seus filhos, e eu vou aqui destacar os 3 últimos reis. O último rei, aonde permitiu esse caos terrível sobre Jerusalém, foi o rei Zedequias. Zedequias, ele chegou ao cúmulo de tudo que se devia praticar de iniquidade em Israel. Isso foi por volta dos anos 590, 592. E a destruição de Jerusalém se sucedeu por volta de 585 a.C. Zedequias foi o último rei de Israel na Terra Santa, onde ainda existia esse país com todos os seus estatutos, suas leis, seus profetas, tudo normal, habitando normal, mas a terra estava em pecado. O rei estava em pecado. Os sacerdotes estavam em pecado. Os profetas que serviam ao rei estavam em pecado. A nação estava apodrecida. A nação estava corrompida e desviada. E então Deus enviou os seus profetas para poder avisar. Profetas como Jeremias, Ezequiel, profeta Amós. Esses profetas foram separados por Deus e Deus os enviou para alertar que o povo a cada vez mais se corrompia, porque não tinha exemplo. Estava havendo ali prostituição, adultérios, vícios, feitiçarias. Estava havendo feitiçarias dentro do templo sagrado. Você vai ver isso no livro de Ezequiel, onde Deus fez uma revelação e levou ele. Diz: venha cá. O anjo chamou. Agora raspa aí a parede desse templo. E aí quando Ezequiel raspou a parede do templo, conseguiu abrir tudo de uma forma profética. Agora entra aí, Ezequiel, para você ver. Quando Ezequiel entrou e viu os sacerdotes, homens consagrados a Deus, apresentando incenso a Baal, a deusa Refã, a estrela de Refã, os profetas ali de coloio com o rei, para agradar o rei, falando coisas que Deus não diz.
Então a ira de Deus se acendeu. O povo que deveria viver em santidade, vivendo em prostituição, vícios, adultérios, assassinatos, furto, injustiça, não atendia aos pobres, aos necessitados, não dava abrigo aos estrangeiros. Era um comércio desleal, ganância, tudo de ruim que você imaginar o povo de Judá estava praticando. Então foi aí que Deus enviou seus profetas. Vamos ver o que aconteceu, capítulo 36, verso 10. Na primavera do ano, mandou, 2 Crônicas 36, verso 10. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. Estabeleceu Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Você veja que antes de Zedequias existia um outro rei, que era irmão dele, o rei Joaquim, que tinha um nome antes de Jeoacás. Então foi mudado o nome dele através do rei do Egito. E aí o rei Joaquim, ele começou a fazer coisas que era contra a Torá. Torá, que significa instrução. No nosso português a gente chama aqui de lei do Senhor. Mas era a Torá, onde continha os 5 livros de Moisés. E existia também os livros, os salmos e os livros dos profetas. Salmos feitos por Davi, feito pelos filhos de Zadok, feito pelos filhos de Corá e feito por outros personagens. Existia também ali os livros de Provérbios do próprio Salomão e Eclesiastes. Então eles chamavam de a Torá e os livros dos profetas. E aí o que aconteceu? Este rei Joaquim, por ele não ter obedecido à voz do profeta Jeremias, que mandava ele se arrepender, se converter, parar de prostituir a nação de Israel e ainda cometer abominações. Então, enquanto ele estava fazendo isso, Deus permitiu que o rei da Babilônia se levantasse ali e devastasse ele, e matou ele, e colocou o seu irmão, o irmão Zedequias. Passou-se um período de quase 10 anos, Zedequias se corrompeu e fez coisas mais abomináveis ainda. Então, antes de o rei da Babilônia voltar e destruir, enquanto ele estava em pecado, o rei da Babilônia rodeou e cercou a cidade. Já reparou, minha gente? Vamos sair um pouco da história e voltar para a prática, para a palavra prática, expositiva. Quando a gente anda relaxado, bagunçando, desobedecendo a sua santa lei, a sua santa palavra, você já reparou que está escrito no Novo Testamento? A gente deixa de vigiar, o inimigo começa a nos rodear e nos cercar, esperando o momento certo para nos devorar. Foi o que aconteceu. E aí, dando continuidade, versículo 12. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor. E contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, lhes falou por intermédio de seus mensageiros,
porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum para os livrar. Tá vendo você? Chegou ao ponto que não houve mais o que fazer. Deus enviou o profeta Jeremias, sabe, para estar avisando: não confie nas paredes, não confie nos muros, não confie no rei, se volte para o Senhor. O profeta Ageu não, o profeta Amós também disse, lá, Amós, o livro de Amós, lê lá, você vê o profeta falando: ó, isso aqui, as pessoas, quem se livrar de uma coisa vai morrer de outra. Vai haver peste, fome, haverá algo terrível aqui se vocês não se voltarem para Deus. Profeta Ezequiel, capítulo 18 e outros capítulos, e esse 18, Deus diz: vá lá e avise, seja o meu atalaia. Capítulo 18 de Ezequiel, você vê, ele diz: olha, a espada vai descer sobre vocês aí. E eu estou avisando a vocês, porque se eu não avisar a vocês, o sangue de vocês vão cair sobre minha cabeça. Mas Deus me disse que quando a espada vir, já que vocês não querem se arrepender, quando a espada vir e destruir vocês, do sangue de vocês eu estou livre. Ele avisou também, está lá no próprio Ezequiel: olha, Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte nem do ímpio, por isso convertei-vos e vivei-vos, tornai-vos para mim. Os profetas, a maioria que estava lá, tudo enganador, capítulo 23 de Jeremias, você vai ver lá Jeremias dizendo, eles ficam mentindo para o rei e mentindo para o povo, dizendo: eu sonhei, eu tive sonhos, vai ter paz e prosperidade nesse lugar. Não acredite nesses profetas, eles só estão interessados na gordura de vocês, ovelhas. Se volte para o Senhor, se convertam de todo o coração, fazei uma aliança com o Senhor, buscai o Senhor de todo o seu coração, e Ele se manifestará para vós. Tem passagem que o Jeremias fala também, você vai ler lá: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você vai ver que Jeremias sofreu. Ele fez um livro chamado Lamentações, aonde ele só fazia ver a destruição de Jerusalém. Deus abriu para ele a visão e ele viu tudo o que esse povo ia sofrer na mão de Nabucodonosor e o seu exército terrível.